Entendi. E Carol, diante tanta coisa, né, tanto conhecimento, pesquisas, tantos assuntos, tem algum em específico que você considera o mais surreal de todos, vamos dizer assim? Ou que talvez não tenha uma resposta e é ele que te atraiu mais até hoje? Eu gosto bastante e para mim é um assunto que mais buga a minha mente e a das pessoas, o assunto sobre a Matrix, sobre a verdadeira Matrix, não aquela do filme que a gente assiste, mas sobre o nosso universo ser controlado por uma inteligência computacional. Esse assunto não buga somente a minha pessoa, mas toda vez que eu falo sobre esse assunto, e quanto mais eu estudo sobre esse assunto, pior ele fica. Esse é um assunto bem cabeludo que me dá assim um pouco de, sabe, às vezes eu sofro um fenômeno que eu saio do meu próprio corpo para tentar entender esse fenômeno e aí eu volto para ele e eu entendo menos ainda, sabe assim? Quanto mais a gente entende, né, mais a gente vê Vai que a ficando gente pior, precisa estudar e compreender vai mais. ficando pior. Mas seria esse o tema, a Matrix? É algo no mundo espiritual que você discorda completamente? Ou teria um outro tema que você acharia mais apropriado de você discordar completamente no mundo espiritual? O da Matrix eu não concordo, eu não desconcordo, pelo contrário, eu concordo muito. Agora, dentro do ramo espiritual, eu não curto e eu detesto e acho um assunto muito pesado o assunto da roda de Sansara e dos senhores do karma. Esse assunto, para mim, é pesadíssimo, que fala sobre a reencarnação ser compulsória e existir uma transferência de karma. E esse assunto, para mim, me pega porque ele interfere no pseudo-livre-arbítrio que as pessoas dizem, né, em larga escala que nós temos, mas que nós sabemos que nós não temos. E a gente começa a se analisar ao ponto de, peraí, falaram para mim que eu reencarnei aqui na Terra para aprender, mas eu estou no hospício, eu não estou numa escola. Então, o que, que eu vim aprender aqui? A sofrer? Aí você morre, vamos supor, dentro dessa temática reencarnacionista, você morre. E aí vem uma galera que é empenhada em te convencer que você precisa reencarnar, e é quase que uma obrigação, e que se você não reencarnar, você não vai queimar esses karmas, mas você nem sabe se esse karma é teu, porque existe uma transferência de karma, ou seja, você vem queimar karmas que nem são seus. Então, eu acho uma injustiça, porque assim, primeiro, quem foi que disse que eu queria existir como ser? Para começo de assunto. Porque para eu estar aqui hoje, dentro dessa temática reencarnacionista, eu talvez tenha sido criada por uma entidade superior. Mas essa entidade superior, ela já violou o meu livre-arbítrio a partir do momento que ela me criou, porque ela nem sabia se eu queria ser criada ou não. Então, a minha existência me incomoda. O fato de eu não saber se eu queria ter sido criada ou não. E aí, quando você começa a entrar por esse lado da espiritualidade, você começa a perceber que existe uma imensa manipulação da reencarnação, que é a roda de Sansara. Então, esse tema me incomoda, pessoalmente, porque ele interfere muito naquilo que eu queria estar fazendo, que é não existir. Sabe assim? É o Sim, contrário. entendi. E é bom porque tem muita gente aqui participando. Pode até, inclusive, deixar as perguntas, gente. Apesar da gente ter bastante aqui, fiquem à vontade, que a gente está aqui aberto para dar voz para vocês. Aproveitem, né, que a Carol está aí com a gente. E respondendo, né, sobre essas perguntas do que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, que eu acredito que não é só no Brasil, mas o pessoal quer saber a sua opinião sobre as queimadas que estão acontecendo. Carol, qual é a sua opinião sobre isso? E como eu mencionei anteriormente, a gente vem para aprender numa escola que é um hospício. Então, nada aqui me admira. Não me admiram as queimadas, não me admiram as guerras, não me admiram os comportamentos individuais de cada ser humano. Para mim, isso aqui é um grande inferno. E as queimadas são, como a gente não tem aquela imagem do inferno, que é o negócio tudo pegando fogo, que a gente vai arder no mármore do inferno. Tem, que Para mim, inclusive veio umas imagens, acho que se eu não me engano foi do sul aqui do Brasil, que parecia que a gente estava ali em exato. filme mesmo. Para mim é E é isso. real. Sabe aquela expressão, tá no inferno, abraço capeta? Sei. Onde nós estamos? No inferno. Então, eu não sei quem é o capeta, mas se ele vier, eu dou um abraço nele.
Inclusive, Carol, a gente está vendo aí os seus últimos conteúdos e não foi diferente aqui nas perguntas. Carol, o que você sabe sobre Hollywood? Tem sacrifício humano? Nem É, sei se pode falar aqui, se corta, é mas um, foi a um pergunta. tema bem pesado, Cláudia, que inclusive desmonetizou minha última live. Aquela história do pedir e desmonetizou minha última live. Eu acho que a gente não pode falar abertamente sobre isso, mas a gente pode dar a entender. E Sim, dentro das linhas do ocultismo que eu estudo, existem vários tipos de rituais diferentes para diferentes divindades, e essas divindades, elas têm hierarquias dentro do ocultismo. Então, quando você quer atingir uma hierarquia maior, a doação de energia que você tem que fazer para essa entidade tem que ser maior. E aí, então, só oferecer o próprio sangue talvez não seja suficiente. Então, existe sim o sacrifício animal, é um primeiro ponto, e a partir daí começam outras coisas mais pesadas, que vão muito além do sacrifício, porque o sacrifício, pelo sacrifício, você vai lá, você destrói uma pessoa, oferece o sangue para a divindade e acabou. Mas o que mais a moeda mais alta para esse tipo de entidade não é o sacrifício em si, mas o sofrimento. Então, eu acho que aí é pior do que sacrifício. Então, tem muita entidade que se interessa por esse tipo de energia e tem muita coisa que acontece não só em Hollywood, que utiliza desse tipo de ritual para atingir grandes poderes e ter grandes poderes aqui dentro, entendeu? entendi. A Denise está aqui com a gente, Denise Bastos, né? Mandou boa tarde, falou: Carol Capel, tudo de bom, é só não aceitar quando estiver fora desse corpo de carne, ter a fixa ideia de quem está ainda nesse reino, a terra, a prisão. Que se vire, vá para o universo. Então, o pessoal está aqui comentando, e a gente estava falando aqui de sangue, Carol. A gente teve até um tema aqui com o pessoal que estuda os tipos sanguíneos, Uhum. e teve uma pergunta aqui. Que a gente falou muito sobre o tipo de sangue. Ah, eu não sei, inclusive você sabe o seu tipo sanguíneo, Carol? É O positivo. Ah, é O positivo, porque o meu é A. E teve muita gente explicando que as pessoas. Tem assim, tem muita. Tem muita coisa além só do fato do tipo sanguíneo, né? Que a gente viu aqui. Só que a pergunta aqui foi até um pouco delicada. Eu já escutei você falando sobre, mas é uma pessoa que, infelizmente, ela já passou por um momento onde ela tentou tirar a vida e ela quis compartilhar aqui com você, Carol, perguntando se você realmente já passou por isso e se era por conta do tipo sanguíneo, né? Que eles falam que o A, ele se sente muito não pertencente. Você É, realmente já passou já por isso, passei Carol? já tive muita depressão, muita crise de síndrome do pânico, e no auge de uma crise depressiva, eu tentei tirar a minha própria vida. Não foi uma vez, foram duas. E depois disso, assim, a minha vida mudou completamente em vários sentidos. Mas eu não acredito que isso tenha a ver com o tipo sanguíneo em si, seria uma ignorância a gente colocar todas as pessoas que têm tendência ao suicídio dentro de uma caixa só, mesmo porque se a gente está falando de algo tão dramático assim, a gente está falando do pior limbo que a pessoa pode chegar, porque o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, a tentativa principal dele o tempo todo, ele fica tentando manter a gente vivo. Então ele vai criando mecanismos que às vezes se transferem até para doenças, para manter esse corpo aqui funcionando. Então, para a pessoa chegar às vias de fato de tomar uma atitude dessa, ou até de pensar em tomar essa atitude, é porque a pessoa está num nível de desespero que ultrapassa as nossas compreensões normais daquilo que a gente poderia fazer com a nossa vida. Então, vai muito além de tudo isso. É óbvio que tem o impacto espiritual de tudo isso? Tem, com certeza, sempre tem. Existem os obsessores que estão aí para nos provar que existe sim um impacto do lado espiritual. Mas o desequilíbrio químico, principalmente do cérebro de uma pessoa que é extremamente depressiva, que tem crises de pânico e que tem tendência suicida, é algo que para mim precisa ser muito mais observado do que a gente especular que determinado sangue tem tendência para determinada coisa ou não. Porque quando a gente está falando de um transtorno de saúde muito sério como esse, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o desequilíbrio químico do cérebro. Porque não tem como. Você
pode até falar, ai, mas era só espiritual. Não era. O próprio transtorno espiritual vai gerar na pessoa um desequilíbrio químico. Então, tem que ser uma junção de várias coisas para tentar tratar isso. Ou seja, tem que ter apoio da família, tem que ter apoio psiquiátrico, tem que ter apoio medicamentoso, tem que ter terapia e tem que ter também apoio espiritual. Porque, embora eu seja ateu e não acredite em Deus e não tenha uma religião, ou seja, também sou agnóstica, eu entendo o conforto que uma religiosidade, não necessariamente uma religião, traz para determinadas pessoas ou para a maioria das pessoas que eu conheço. Porque nós, se você for analisar do ponto mais frio, nós fomos largados aqui no planeta Terra. A gente não sabe nem como a gente veio parar aqui, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente for embora. Existe muita falta de significado na nossa existência. E essa falta de significado gera em nós uma falta eterna de uma busca que a gente está sempre buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. E as religiões, elas trazem teorias que acalmam as pessoas em determinadas situações dentro desses assuntos. Então, para uma pessoa que está vivendo uma situação de desespero, se ela acredita que depois que ela morrer, ela vai ser julgada e ela vai para o céu pelas suas boas atitudes e aquilo faz bem para ela, então siga por esse caminho. É assim, Que eu lindo. não tenho religião, não tenho crença, mas se isso te faz bem e você vai ser uma pessoa menos insuportável e o planeta Terra vai ter que te tolerar menos na sua chatice, então vai, sabe assim? E não encha o saco das outras pessoas, só vai.